Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 3 de outubro, nós vamos meditar em Amós, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do profeta Amós, né? Que significa justiça de Deus, isso mesmo. Amós não era um sacerdote, nem um levita, ele ganhava a vida dele como cuidador de ovelhas, de gado, né? Então, ele era cultivador de sicômoros também. Então, era um homem ligado ao agronegócio. Isso mesmo. E aí, Amós, como um homem que dependia do seu trabalho, né? Ele não era necessariamente pobre, mas ele trabalhava e dependia do seu trabalho. Ele era natural de Tecoa, que era uma cidade localizada em Judá. E Deus o vai chamar como profeta, isso mesmo, denunciando o pecado de Israel, né? Então, a gente sabe todo o contexto que envolve aqui. O profeta Amós, foi dada a ele, né, esta revelação no período de alguns reinados, que é o reinado de Uzias, que era rei de Judá, Jeroboão II, que era rei em Israel. Então era esse o contexto histórico do chamamento do profeta Amós. E ele, no caso, né, vai falar sobre o dia do Senhor, que nós já ouvimos falar também aqui no profeta Joel, né? E ele vai usar essa terminologia também de o dia do Senhor, como o dia de juízo de Deus sobre a nação. Então, sem maiores delongas, né? O livro de Amós, ele é um livro um pouco maior do que o livro que nós vimos de Oséias, de apenas 3 capítulos. Amós, ele tem 9 capítulos. E aí, ameaça contra diversas nações. É isso que começa aqui falar no livro de Amós. Palavra que tem em visão, vieram a Amós, que entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Osias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, que era rei em Israel, 2 anos antes do terremoto. Olha só que dado histórico, né? Nos é trazido aqui. Então, todo esse contexto histórico aqui está relatado em 2 Reis 15, 2 Crônicas 26 e 2 Reis 14. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os prantos dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo de Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei castigo, porque trilharam em Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei a mão no fogo, a casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, eliminarei o morador de Biqueate-Avém, e ao que tem cedro de Bet-Avém, e o povo da Síria será levado cativo a Quis, diz o Senhor. Então, fatos esses que também foram trazidos pelo profeta Isaías no seu capítulo 17, né? Jeremias no capítulo 49, e nós vamos ver também o profeta Zacarias falar sobre isso no capítulo 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não suscitarei castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. E ele continua falando: assim diz o Senhor: por 3 transgressão de Edom e por 4 não suscitarei castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. A sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra.
Isso também são fatos narrados por Isaías 34, Jeremias 49, Ezequiel 25, isso mesmo. E Obadias também 14. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo nos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, um alarido no dia de batalha, com turbilhão do dia da tempestade. O rei irá para o cativeiro e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Então, aqui o eminente castigo de Deus, né? Então, todas as vezes que ele fala, né? Aqui, primeiramente, ele vai falar sobre as transgressões de Damasco, depois ele vai falar das transgressões de Gaza, depois ele vai falar das transgressões de Edom e de Amon, e em todos os casos ele fala o porquê que ele vai suscitar, né? Ele fala a palavra sustarei, suscitar o castigo sobre estas nações. Capítulo 2, assim diz o Senhor: por 3 transgressões, agora é a vez de Moabe. Isso mesmo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-lo a cal, né? Então aqui, queimou os ossos, a gente tá vendo aqui que havia uma prática, né, crematória. Fizeram aqui, transformar os ossos do rei de Edom até reduzir a cal. Então, há uma nítida descrição que o rei de Edom foi cremado. Por isso, meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juízo do meio dele, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Isaías 15:1 fala sobre isso, né? Nós vamos ver Jeremias também falar sobre isso no capítulo 48 e Ezequiel capítulo 25. De profeta menor, nós vamos ter Sofonias também falando sobre isso no capítulo 2. E aí nós vamos falar agora ameaças contra Judá. Assim diz o Senhor: 3 transgressões de Judá, por 4 não sustarei, ou seja, suscitarei, né? Não afastarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, por sua própria mentira se enganaram, e após elas falaram seus pais. Por isso, ele sempre vai trazer qual vai ser a consequência desse erro. Meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém, né? E a gente sabe o estrago que foi. Portanto, a ameaça agora é contra Israel. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei, ou seja, suscitarei o castigo, porque os juízes venderam os justos por dinheiro e condenaram os necessitados por um par de sandália. Corrupção no judiciário aqui, né? Suspiraram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverteram o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitaram com a mesma jovem e assim profanaram o meu santo nome. E se deitaram ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como de 2 cedros e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima das suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito,
40 anos, vos conduzi no deserto para que possuíste a terra dos amorreus. Dentre os vossos filhos suscitarei profetas, e dentre os vossos jovens nazireu. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus deste de beber vinho, aos profetas ordenaste, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscilava um carro carregado de feixes. Então aqui nós estamos vendo a nítida descrição de um terremoto. Olhe lá, farei oscilar a terra debaixo de vós, né? E nós falamos um pouquinho antes aqui, né, sobre esta questão do juízo de Deus, do dia do Senhor, né, trazido aqui pelo profeta Amós. E o capítulo 3 é o castigo e a maldade contra Israel. Ouvi a palavra do Senhor, fala contra vós, os filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei com todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles o acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará o leãozinho o covil da sua voz, se nada tiver apanhado, cairá a ave ao laço da terra, se não houver armadilha para ela, levantar-se-ão um laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa, tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo estremeça, e sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Farei ouvir isso nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede com grande tumulto há nela, e que opressão há no meio dela, pois que Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos violência e devastação. Portanto, assim diz o Senhor. Um inimigo cercará sua terra, derribará sua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas de um pedacinho da sua ovelha, assim será salvo os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas um canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa da sua transgressão, visitarei também os altares de Betel. A porta do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. E assim nós finalizamos o capítulo 3. Amanhã tem um pouco mais do livro de Amós. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida e sabemos, Deus, que nada passa desapercebido ao Senhor. Todas as coisas o Senhor vê e tem controle sobre o tempo, sobre todas as coisas. Por isso nós queremos, sabe, nos render a Ti, Senhor, e pedir que o Senhor nos conduza os passos. Nos dê um coração, Senhor, disposto a Te obedecer. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe. Não esqueça, curtir esse vídeo, compartilhar, é isso mesmo, e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.